compartilhasse da nossa realidade, né, falaria de um jeito tão diferente, numa língua tão diferente, que aí não teria, né, não teria nenhum grau de compreensão. Não, ele partilha, né, da nossa realidade. Ele só faz alguma coisa diferente com isso. E muito bem, aliás, né, um cara extremamente estudado, né, um grande juiz e tudo, né? Só que na hora que ele pirava, ele usava a língua de um jeito completamente diferente, mas, no entanto, com as mesmas palavras e uma ou outra que ele inventa. Sim. Uma ou outra que ele saca fora, né? Que ele dá uma... Né? Mas ele dá uma dica interessante aqui, ele diz assim, as pessoas consideradas normais são aquelas que não se deixam afetar tanto pelo mundo, pelas coisas, por tudo que está acontecendo. Quando a pessoa começa a dar uma carga muito grande, você fala assim, calma, não se leva tão a sério, né? Claro que o psicanalista nunca diria isso, tá? Porque a pessoa vai cair do cavalo e vai dizer assim, não, peraí, mas eu vim aqui para falar das coisas sérias, então nós vamos ouvir, né? Mas amigos e familiares, né, quando as pessoas estão falando assim, calma, né, não é tão sério assim. Por quê? Porque se você olhar para o mundo, as coisas acontecem o tempo todo, não só para a gente. Se você... Bom, hoje tem internet, televisão, e a gente está ligado, né? As pessoas morreram, quase 10 mil pessoas, talvez chegue a esse número lá na Turquia. Gente presa embaixo de... Isso é uma loucura, desesperador. Eu fico pensando, eu falo assim, como é que esses caras vivem num lugar como aquele, né? E constroem prédios enormes, e sabe que vai tremer, e sabe que vai cair. É um lugar perigosíssimo, tem uma população enorme ali. Aí você fala assim, se eu for levar isso muito a sério, eu entro numa paranoia louca. Né? Não, vou fazer de conta que isso não existe. Não é bem isso, mas também não dá para levar tão a sério. Então ele está dizendo assim, né? Parece que as pessoas mais normais, se podemos falar de uma normalidade, são aqueles que não levam tão a sério o mundo, a vida, os fatos, visto que é o que o Fleisch queria fazer, né? Queria curar ele, tirar essa possibilidade dele ter essa conexão com Deus. Aí a alma dele morreria porque a alma dele dependia dessa conexão. Isso, né? E aí o Lacan está dizendo pra gente, isso não tem nada a ver com realidade. Que ele fala, os psicólogos ficam doidos, né? Porque ficam querendo entender por que é que a pessoa sai da realidade. Ele fala, ela sai da realidade por uma certeza. E aí ele mesmo produz aquelas falas, só ele escuta, ele sabe que só ele escuta, porque os outros não estão escutando, né? Então, ele diz assim, trata-se de uma certeza, não trata-se de realidade. Deste processo, que é isso que o Lacan está atrás, né? Que processo é esse que faz com que a pessoa construa essa certeza, tenha a necessidade de viver esta certeza, né? E aí alucina a partir dessa certeza. Né? Aí ele diz, né? Talvez a gente tivesse um pouco mais de informação no capítulo 3, que foi censurado porque fala muito da família, do próprio Schreber, e a família obrigou a censura. Ele diz assim, pode ser que sim, seja interessante, mas pode ser que ia bagunçar mais ainda a história, né? Vamos ficar com as informações que nós temos e vamos tentar descobrir que fenômeno de linguagem é esse, né? Porque ele está muito interessado para saber. O psicanalista, ele tenta ao máximo sair dessa posição de autoridade. Né? Porque ele sabe que o que interessa mesmo é o que está lá naquela pessoa. Ser este mestre, ser essa pessoa que dá, né, os bons conselhos, isso é mais para padre, pastor, talvez até para um psiquiatra, né, e alguns psicólogos, mas o psicanalista se exime, né, e ele faz com que a própria pessoa busque, né, o encontro com ela mesma. Uma das coisas difíceis, né, muitas vezes, de alguém que está muito doente, muito afetado, né, com muita dificuldade, é restituir a liberdade a essa pessoa, porque ela, de certa forma, se aprisionou. Né? Então, veja, não, é bom colocar a pessoa numa caixinha, porque aí eu sei que remédio que ela vai tomar.
Tá bom, admitimos então que a psiquiatria faça isso. Tá certo? Agora, a psicanálise, ao contrário, que a gente quer tirar o cara da caixinha. Tá certo? Porque se ele entrou lá na caixinha, ele vai ficar limitado. Tá certo? Vamos falar assim, tem um sofrimento aí, então vamos trabalhar esse sofrimento. Tem muito medo, né? Tem muita distração, né? Falta de atenção, não consigo me relacionar bem com as pessoas. Tá bom, então vamos falar sobre esses fenômenos. Sim, quer ser reconhecido. Mas a gente falou que o grande outro está fora da jogada, então por que ele quer tanto ser reconhecido? O quanto ele foi massacrado, né, pelo que a gente compreende, pelo pai, pela família, por isso, por aquilo, e aí ele se rebela, né, a uma espécie de bom, eu tô aqui, eu vou gritar, né. Ele tentou ser político também, né, e não foi votado, não era um cara conhecido, né, ele não conseguiu se eleger, né. Então, veja, há uma necessidade de reconhecimento, isso está para todo mundo. Lacan vai dizer, não é absolutamente uma obra poética, porque a poesia é só simbólico. E no fenômeno do Lacan tem muita coisa de real. É o real desse trauma, desse recalque que mexe com ele de alguma forma e faz com que ele seja delirante. Tá? A escrita é o resultado de um delírio. Aí você vai falar, mas a poesia parece um pouco isso, porque às vezes você vai ler lá e é uma coisa muito doida, né? Mas o Lacan diz assim, não, é um outro fenômeno, não é um fenômeno só da linguagem, só do simbólico. Né? Não há alguma coisa tão poderosa mexendo dentro dessa pessoa para fazer com que ela delire ao ponto que o Schreber delirou. Né? O poeta é um cara da língua, um cara, né, que vai lá e tem uma maneira diferente de se expressar. De fato, delírio é alguma coisa que vem de não só, né, do simbólico, mas vem desse recalque, desse trauma do real que está fazendo alguma coisa com essa pessoa. Ter falado, né, do pai, ele vai colocar o pai, ele vai colocar o médico, ele vai colocar Deus numa segunda fase do delírio, né? No primeiro delírio, ele se alia a Deus. É uma aliança com Deus. No segundo delírio, ele faz uma aliança com Deus e ele briga com o médico. O médico é o assassino de almas. Depois ele inverte. Ele vai fazer o quê? Uma confrontação com Deus, porque aí Deus, vamos dizer, se iguala ao Pai. Esta experiência de não ser compreendido, né? Não foi compreendido pelo Pai, muito provavelmente, não foi compreendido por esse Deus, né? E não é compreendido pelos homens, que são feitos a pancadas. A paranoia é um fenômeno de isolamento. Para vocês, até o seminário 10 é muito em cima de Freud, mas ele está recuperando Freud, que ele diz que os pós-freudianos esqueceram o próprio Freud, né? E ele está recuperando, e aí mas ele está teorizando junto, né? Ele está criando uma teoria lacaniana, vamos dizer, né? Só que bem conectado com os textos de Freud. A partir do seminário 11, aí ele para um pouco de fazer isso, porque ele sai da IPA, e aí ele vai fazer 100% lacaniano. Continua se referenciando a Freud, mas ele começa a dar voos mais lacanianos mesmo, né? Alguma coisa mais dele, mas é bem legal. Mas ele sempre diz, né? Tanto que está 1 ano da morte dele, ele vai para Caracas, né? Na Venezuela, que tem aliás, tem um texto lá também sobre isso. E ele diz, né, vocês podem ser lacanianos, eu sou freudiano. Tudo bem. Ele fala esta outra coisa, né, que daqui a pouco ele vai falar o que é, né, ou na opinião dele. Mas é esta outra coisa que nos interessa. Tá certo? Porque ele está dizendo assim, eu sou plagiário. Então, quando eu escrevo o meu texto, eu estou copiando o texto de alguém. E esse, analisando desse tal de Chris, que é um psicólogo, né, famoso lá na França, descreve esse caso num livro. Inclusive ele diz assim, ele dizia que ele estava copiando o trabalho de um colega da mesma sala dele, da mesma classe.
que o psicólogo faz? Vai lá ler os 2 trabalhos. Ele vai conferir se o que o cara está falando é verdade ou não. Aí o Lacan diz assim, isso não interessa. O que interessa é, por que será que ele se diz plagiário? Qual é o resultado? Que o Cris, inclusive, destaca no livro, dizendo que foi um resultado maravilhoso. O camarada saiu e foi no restaurante comer o prato predileto dele, que é miolos frescos. O que é um plagiário? O plagiário é aquele que come essa ideia do outro. Não mudou nada. Não resolveu o problema dele. Né? Ah, então, mas olha, você não é plagiário. Então eu vou na realidade, confirmo que aquilo, né? E digo assim, não, então você não é plagiário. E a pessoa melhora e pronto, tá tudo certo. Assim, na psicose é a mesma coisa. A pessoa delira porque ela está se defendendo de alguma coisa. Não, não é isso. Ele diz assim, essa é uma confusão clássica, não se chega a lugar nenhum se você for tentar, né, tratar a psicose por ego, né, por reforço de ego, coisa desse tipo. Se tem uma coisa que os psicóticos têm, é um ego fortíssimo. Na hora que eles estão alucinando, não adianta tentar argumentar com eles. Eles são os donos da verdade. Vivem na própria realidade deles. Não há uma realidade compartilhada, especialmente quando eles estão alucinando. Então, que história é essa? Não. Assim, nós temos que tentar ver que ligação é essa que existe, que mantém ele, de certa forma, se considerando plagiário. Interessa para nós, como psicanalistas, se ele é ou não é plagiário? O que o Lacan diz é, vamos olhar para ver se a gente descobre quais são os significantes que estão influenciando nisso. Então, ele vai dizer que comer o cérebro nem é o significante, nem é o significado. Ele introduz um novo conceito aqui, que é o acting out. Ele diz assim, alguma coisa vai agir no mundo real. Claro que está movido pelo significante, pelo significado, por esse encadeamento. Mas ele diz assim, vai além disso, vai no nível de uma ação. O acting out é uma substituição de alguma coisa que estava fazendo ali um meia-boca. E na opinião dele, o plagiarismo não existe. Todos somos plagiários, porque nós estamos sempre reproduzindo o que alguém já disse. De fato, não tem como saber, não nos interessa saber se é. O que nos interessa saber é o que simbolicamente, o que lá na combinação de significante e significado representa o plágio para essa pessoa. É uma afirmação do Lacan. Ele quer dizer o quê? Que o inconsciente é estruturado através de cadeias significantes. Tá. Não tem mecanismo de defesa lá. Tem a defesa do humano no mundo. Isso tem. Aí vamos falar, né, de metáfora, metonímia. Lacan está dizendo, é assim que o inconsciente funciona. Encadeamento metafórico, eu troco uma palavra pela outra, e eu faço encadeamento metonímico. Eu ponho palavras em sequência. Como é que o sonho se forma? Com esses 2 mecanismos. Por que no sonho, às vezes, aparece o meu pai falando como se fosse meu irmão? Estou fazendo o quê? Estou fazendo um processo, até porque eu não quero acordar, então, muitas vezes, o que deveria ser falado por uma pessoa acaba sendo falado por outra. Se deixa meio confuso e você não acorda, né? É o sistema de defesa. Ele fala, se isso funciona no sonho, é porque o mecanismo principal está lá. Está fazendo exatamente isso. Então, eu escuto como a pessoa fala para poder entender que tipo de substituições ela está fazendo, né? E como é que ela está encadeando a fala. Para descobrir o quê? Para descobrir se alguma coisa falha. O que é a falha? A falha é criar uma palavra nova, é esquecer alguma coisa, é falar e rir. Se a pessoa acabou de falar uma coisa séria e logo a seguir ela riu, tem alguma coisa a ver com recalcado. Beiahung, é beia, tá? Beia, o J. Isso é do Freud, tá? É uma palavra dos textos de Freud. É quando alguma coisa é afirmada.
Vem alguma coisa do mundo e eu simbolizo isso. E eu afirmo, eu registro. Não é exatamente, mas para ficar mais fácil, é quando a criança está começando a aprender a falar. Ele fala, né? A linguagem está no mundo, os escritos, está tudo no mundo. A criança vai ser introduzida nisso. Sim. Como é que ela começa a falar? Quem já viu uma criança que começa a falar? O tá, o pá, quer dizer, isso está vindo da fala da mãe, ou até de outras pessoas, mas primordialmente da mãe, e está sendo incorporado ao simbólico da criança. Então, este é o processo que ele fala de Beihung, é o processo de afirmação. Alguma coisa entra, é simbolizado, quer dizer, ganha um significante, ma, pa, ta, ba, né, é tudo significante. Por que é significante? Porque ele tem um lugar específico. Depois ele vai se juntar ma, seria a mamãe ou a mamãe, mas é dois significantes que entraram como ma e se juntaram como mamá. Uhum. Aí eu já estou começando a fazer o quê? Novos significantes a partir de significantes primitivos. Uhum. Que ele fala desse Beihung primitivo. Né? Depois ele vai definir melhor isso, ele vai falar, né, que essa fase é uma fase muito importante da criança, porque pode ser que algum desses significantes já entre de uma maneira que não deveria ser desta forma. Ou pode ser que ele seja recalcado, exatamente porque ele não está encaixado nessa cadeia, ou ele pode ser expulso. Ou o que isso gera, né? Se foi recalcado, gera uma neurose. Se foi, né, expurgado ou foi foracluído, poderia gerar uma psicose. Porque a psicose é a incapacidade de montar cadeias significantes completas. Elas ficam todas interrompidas. A pessoa começa a falar e ela não fala da mesma forma que as outras pessoas falam. O como ela fala é um como muito específico dela. Ele diz assim, isso que foi expulso do simbólico volta no real. Volta na cadeia significante como é que ela está falando. Por isso parece um delírio, alguma coisa que a gente não compreende. O neurótico, ao contrário, ele fala com precisão. Dificilmente você vê um neurótico cometer um erro, por isso que a gente pede para a pessoa falar, volta a falar. Ah, mas eu já te falei disso. Não, mas fala de novo, não tem problema. Que é que, na verdade, você está querendo? Que o neurótico dê uma escorregadinha e possa mostrar, talvez, alguma coisa da cadeia que ficou lá prejudicada. Agora, o psicótico, você pode colocar ele para falar a vida inteira que você não vai descobrir o que foi foracluído. O que será que o Schreber foracluiu? O gênero é uma espécie de uma combinação entre o que é o meu corpo e quais são as leis, vamos dizer assim, que regimentam esta fala sobre o corpo. Como eu falo de mim mesmo, como eu falo de como eu estou no meu gênero. E hoje a gente sabe da multiplicidade disso, né? Que abriu porque simplesmente não podia falar, né? Lembra da história do fulano mas está no armário. O que quer dizer está no armário? Está escondido, não pode falar. A gente bem que ele pode falar dentro do armário, mas só ele vai ouvir. Né? Vai falar para ele mesmo, mas não falava para os outros. Não, abre o armário e agora eu posso falar. Na hora que eu começo a falar, isso se multiplica, essa fala vai abrindo, né? É o gay, é o homo, é o hétero, é o pan, aí vai embora. Aí vai um monte de letrinha lá, né? Isso, exatamente. Como é que eu, através do meu corpo, me encaixo nesta lei? Esta lei que não é só o corpo que está mandando, como nos outros mamíferos. Tem a simbolização que eu faço
do meu próprio corpo. Cada um dos três, né, para a gente diferenciar claramente um do outro. Ele está dizendo, esses três fenômenos são fenômenos do simbólico. Então ele fala, vamos tentar dar um exemplo? Por exemplo, o que é esse último aí? A Verneinung. É a ordem do discurso. O que isso quer dizer? Como é que eu estou falando, né? Qual é a sequência de palavras que eu estou colocando? E essa é a Verneinung, né? Então, o simbólico, ele vai necessitar que você faça um ordenamento para que você possa seguir o que ele chamou de princípio de realidade. Por que é um princípio de realidade? Porque nós precisamos nos entender. Porque se eu começar a falar aqui tudo fora de ordem, não vai dar para entender. O simbólico, quando ele está sendo expresso, ele depende de uma ordem, de uma sequência, de um encadeamento. Também da gramática, vamos dizer, né? Mas aqui ele não está preocupado com gramática. Então ele está dizendo assim, existe uma ordenação. Essa ordenação, inclusive, ela demonstra a forma como você ordena isso. Isso é como uma espécie de uma impressão digital. Não existem duas pessoas que ordenem a sua fala da mesma forma. A ordenação, né, a sequência das palavras que eu coloco numa frase é muito particular, é só minha. Eu peguei isso do meu pai, peguei isso da minha mãe, fui aprendendo, mas, enfim, eu acabei desenvolvendo uma maneira própria de falar. Ler um texto que alguém escreveu, né? Quando nós estamos ouvindo, menos, mas quando nós estamos lendo, em geral, a sequência que a pessoa coloca não é a sequência que você colocaria. Drangung, o recalque. Isso. Não é a lei do mal-entendido, porque a lei do mal-entendido é a outra, né? É a anterior. É isto, ele fala, é o que se passa quando isso, e aí ele não determina que isso é esse, isso não cola ao nível de uma cadeia simbólica. Nós também não percebemos claramente esse processo de que estamos fazendo devoluções, mas estamos o tempo todo num diálogo, recebendo e devolvendo. De certa forma, ele está falando de um objeto, que seria a mãe, depois ele não esclarece aí, mas né, esta tentativa, porque seria um objeto que iria me satisfazer completamente. Isso não existe. Tá? Há objetos no mundo, né, até mesmo a minha própria mãe, que me satisfaz, mas não completamente. Então, o que é que vai haver? Né? Vai haver uma espécie de uma busca deste objeto, mas nunca vai ser encontrado. E aí ele põe um complicador dizendo assim, isto parece ser nosso, mas não é do outro. Aí ele vai dizer, o desejo é o desejo do outro. Além de eu não encontrar este objeto, o que eu estou procurando não é meu. Quem é que coloca os objetos no mundo, vamos dizer assim, para que eu os deseje? O outro. Então, o desejo que eu tenho não é meu, é do outro. O que parece que é nosso, e isto também é um fenômeno do simbólico, da linguagem, né? Como eu posso compartilhar do mesmo desejo que esse outro tem, eu pego esse desejo para mim. Não tem simbolização porque não foi registrado, foi expulso, né? Inclusão que ele chama aqui de Verwerfung, né? É o que sai fora, né? O Freud usou a palavra Verwerfung para dizer algo foi expulso e não foi simbolizado. Aonde dói no corpo, né? Que tipo de manifestação ele dá no pensamento ou nos objetos, como no caso da fobia, né? São representações simbólicas daquilo que ficou lá recalcado. Diríamos que não exatamente um alívio. Ele usa uma palavra aqui que vai ser muito utilizada na psicanálise, que é chamado de compromisso. O que é um compromisso? O sintoma, de alguma forma, se compromete com aquilo que ficou recalcado e ele dá um destino. Qual é a nossa tendência como humanos, né?
é carregar a culpa e passar a culpa para o outro. É natural isso em nós. Qualquer um que nos faça mal, não importa que mal seja, você diz assim, filha da puta, né? E você bota a culpa no cara. Chefe, minha mulher, meu filho, fez alguma besteira comigo, pô, filha da puta e tal. É claro, tem algum motivo para que, né, talvez essa pessoa tenha feito, mais difícil de pensar dessa forma. Mais fácil botar a culpa e falar assim, desgraçado. O que ele está dizendo para nós aqui? A neurose é uma coisa, a psicose é outra, e elas são meio que um inverso da outra. Sim. Né? Então, diz assim, não tem. Só que o fato delas serem um inverso da outra, uma explica a outra. Ele diz assim, um grande prejuízo, de certa forma, né, causado pelo Freud, foi quase que, tudo bem que ele ainda falou do Schreber, então ficou melhorzinho, mas foi não falar da psicose, ou falar muito pouco, por causa dos mecanismos, porque o recalque, ele é o contrário da foraclusão. A foraclusão é um mecanismo que expulsa, e o recalque é um mecanismo que guarda. E como eles vão dar resultados muito diferentes, o que foi expulso volta, mas volta no real. Então não foi totalmente expulso, por isso ele para de usar a palavra, né, Verwerfung, e ele vai dizer assim, foraclusão, porque entrou, mas entrou fora do tempo. Depois vocês vão entender melhor que ele vai dizer assim, deveria ter entrado num tempo e não entrou naquele tempo, entrou ou muito antes ou muito depois. Abandona a ideia do Freud de expulsão. Ele diz assim, não é exatamente uma expulsão, há uma inclusão, como no recalque, só que ela foi feita fora do tempo. É um termo jurídico, inclusive, que é muito comum, né? Você tem direito a uma determinada lei, mas ela deve ser aplicada num tempo certo. Se não se usou daquela lei, não adianta tentar usar depois, porque fora cluir. O Schreber não recalcou o feminino. Veja, como homem, né, na estrutura masculina, ele deveria ter recalcado alguma coisa do feminino. Eles recalcam alguma coisa do masculino. Ele foracluiu o feminino. Então, quando o feminino volta para ele, volta no real, volta no psicótico. E ele delira em relação a ser uma mulher, a engravidar, o que ele fala aqui, né? E provavelmente ele recalcou o feminino, ou a parte feminina, que é a parte reprodutiva. Porque é isso que ele vai delirar. Ele delira que ele vai produzir filhos de Deus, certo? Então ele diz assim, esta maternidade é que ele deveria ter recalcado e não recalcou. Porque o homem, quando ele descobre, por exemplo, né, que as mulheres geram bebês dentro da barriga, tá certo? Ele não lida bem com isso. Porque ele não faz isso. A idade é presente tanto para as mulheres quanto para os homens. E qual seria a função masculina que a mulher recalca? O pênis, que é o famoso falo. Lacan vai trabalhar também. Ele vai dizer assim, o falo negativo, né? O falo que é recalcado. Dependendo de como ela vai lidar com isso que foi recalcado, isso pode vir de uma forma extremamente destrutiva na vida dela. Mulher fálica é uma mulher mais do que masculina. Ela é a grande poderosa e ela não aceita nada de ninguém, ela não consegue manter relações, né? Não só relações sexuais, mas relações de par, né? Duradouras, que aliás é o que acontece com as mulheres hoje, que são extremamente independentes, são falicizadas. E elas dispensam o macho na maior. Não, ele teria foracluído. Como ele não conseguiu lidar com isso, né? Ele é uma hipótese do Freud, do Lacan, né? Que ele diz que está baseado no que o Freud está afirmando sobre a Verwerfung, né? Que é a expulsão.
Ele ressignifica isso. Ele vai falar de Verwerfung até praticamente o último capítulo desse livro, tá? No penúltimo capítulo é que ele vai falar: eu vou substituir Verwerfung por foraclusão. Porque esse termo alemão fala de uma expulsão. E não é uma expulsão. Semi-expulsão. Entrou, mas entrou no tempo errado. Não. Ele diz assim: é um mecanismo parecido com o recalque, só que foi feito em tempo errado. De alguma forma aquilo não encaixa. Veja, porque ele está sempre falando de uma cadeia de símbolos. Sim. Então, aquela história, né? Falava-se muito que a criança era um papel em branco. Lembra dessa história? Nós nascemos um papel em branco e a sua história será escrita nesse papel em branco, né? Aí veio a neurociência e falou assim: isso é uma grande bobagem, porque a nossa memória, ela funciona de uma forma em rede, associativa. Então eu não consigo registrar nada novo que não tenha alguma coisa velha para se apegar. Tá certo? Quando você começa a ver um assunto, vamos estudar psicanálise, você nunca ouviu falar nada de psicanálise. Você começa a ter uma dificuldade enorme no começo, que você fala assim: o que esses caras estão falando? Eu não tenho aonde pendurar essas coisas. Vai levar um certo tempo para você criar esta rede, fazer estas associações. Então ele diz assim: esse sistema é um sistema que falha. E falha de várias formas diferentes. Quando eu estou especialmente tratando do meu próprio corpo. Ele vai insistir muito nisso, ele vai dizer assim: a fase do espelho, né? Porque que ele começa sempre com aquela história do espelho. A criança se olhando no espelho, né? Ela não se vê como um corpo completo. Ela vai registrar partes do corpo. Depois, muito tempo depois, às vezes meses ou até anos depois, ela vai dizer assim: este corpo é um conjunto. Mas mesmo quando eu digo que ele é um conjunto de partes. Não é uma coisa completa. Tem algo nesta passagem desse despedaçado para este corpo integrado depende de como eu faço essas associações, essa cadeia. No caso da psicose, ele vai dizer assim: como está faltando alguma coisa nesta cadeia simbolizante, algo desta integração deste corpo completo vai falhar. Uma das marcas bastante dominantes na psicose é esta questão de tratar partes do corpo como se fossem o corpo. O psicótico diz assim: eu sou só a minha cabeça. Eu não tenho corpo. A fala clássica de psicóticos, né, de que ou então este corpo já morreu, está podre. Eu não sou mais eu sou algo. Por que aquela história do zumbi lá, como é que chama? Morto-vivo é clássico, é o psicótico, que despedaça seu corpo e não consegue fazer esta integração de um corpo que, no caso do neurótico, faz uma integração forte demais. Por isso, muitas vezes, uma dor de cabeça não é só uma dor de cabeça no neurótico. Ela está na cabeça, mas ela está também no resto do corpo. Diz assim: quando eu tenho a dor de cabeça, eu não consigo fazer absolutamente nada, eu não consigo nem pensar direito. Por quê? Assim? Porque eu preciso ficar deitado na cama, paralisado, esperando essa dor de cabeça, né? Tomo uma medicação, alguma coisa esperando. Por que a dor de cabeça paralisou o corpo? Do corpo. Mas uma das partes muito importantes da nossa psique é a imagem, e aí é o imaginário, do nosso corpo.